culto de batismo é um culto que mexe, que abala as emoções. Se você não sente isso no final do culto, você me procura, eu quero orar por você. Por quê, pastor? Porque esse culto é um culto que marca a história da vida da gente. Eu fui batizado dia 25 de novembro de 2000, há 23 anos. Eu fui batizado naquele dia, acho que a temperatura da água devia estar uns 3 graus, lá no sul de São Paulo. E eu vou lhe dizer uma coisa. É um alistamento que você faz, mesma coisa que você estivesse se alistando para a guerra e dissesse, nunca mais eu volto. É daqui para frente, é daqui para o céu. E é um culto que toda vez que eu participo, eu sinto Deus renovando as minhas forças. Deus renovando a minha fé. Esse é um culto único, irmão. Culto de batismo é uma bênção. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e no sublime trono. E o seu séquito enchia o quê? O seu séquito enchia o quê? O templo. Capítulo 6, versículo 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E ele clamava uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz de que clamava, e encheu-se de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E um dos serafins voou, trazendo uma brasa viva que tirara do altar. E com ela tocou na minha boca e disse: os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. E depois disso ouvi uma voz do céu que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém e graças a Deus. Podeis assentar. Vamos dar um título a essa mensagem aqui. Diga assim comigo: igreja, um mistério de Deus. A palavra igreja, ela vem do seu original grego, que significa eclésia. Eclésia significa assembleia. Assembleia significa ajuntamento de pessoas. E esse sentido mais estrito é ajuntamento de pessoas ajuntado para fora. Aqui não é uma igreja, aqui é um templo. A igreja somos nós. A igreja é eu. A igreja é você. Aqui é o templo. Aqui é o local onde nós reunimos-nos. Aqui é o local onde nós nos ajuntamos para prestar culto. Mas a igreja sou eu. Se nós não tivéssemos um templo tão lindo como esse, tivéssemos apenas um terreno baldio como lado, tivéssemos apenas uma mesinha para colocar a Bíblia, cultuássemos em pé, continuaríamos sendo igreja. E era para você ter dado um glória a Deus agora. Nós não temos que depender de templos, nós não temos que depender de palácios, nós não temos que depender de grandes catedrais para cultuar a Deus. Porque o culto quem presta e quem faz é você. Você é a igreja. A igreja, ela é um mistério de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que Deus criou o mundo. Deus criou os céus, Deus criou a terra.
E Deus plantou um jardim no Éden. Esse Éden era um local que já havia existido, e o Senhor plantou um jardim no Éden. E esse jardim era perfeito. E o Senhor então coloca ali um homem por nome de Adão, ou aquele que é tirado do barro, a terra vermelha. Deus havia criado os céus e a terra para um propósito. Só que o propósito instituído não fora cumprido. A palavra do Senhor nos ensina que o inimigo de nossas almas, no capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel, no versículo de número 13, ele dizia: estavas tu no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa te cobria, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa. Tu eras um querubim ungido, para proteger eu te estabeleci no monte de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, perfeito era nos teus caminhos, até o dia em que fora achado iniquidade em ti. O livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 13, está escrito: tu dizia no seu coração: eu subirei ao céu, acima das mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas bandas do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O inimigo de nossas almas, que era um querubim ungido, ele foi precipitado aqui na terra, e ele deixa-se então de ser Lúcifer, anjo de luz. Com ele é lançado nessa terra, obrigado, profeta, a terça parte dos anjos do céu. Então agora há um propósito de Deus, há um mistério de Deus chamado igreja. Deus cria o homem. Se você conseguir conduzir a sua mente até o dia da criação, você verá que Deus usa tudo que existe na terra, na vida do homem, mas não tem a essência de Deus imbuída dentro dele. Eu tenho para mim que Deus começa criando os ossos, porque tudo que existe, existe a partir de uma estrutura. Eu tenho para mim que Deus tece os ossos, cria-se as medulas, cria as 33 vértebras da coluna, tece o crânio, tece os seus membros superiores, seus membros inferiores, faz o maior osso do corpo humano, coloca aqui o fêmur que vai sustentar a força do corpo. Daqui a pouco ele começa com as suas próprias mãos a tecer cada filamento que vai conduzir o que nós vamos chamar de nevralgia e vai se colocar dentro do cérebro. O Senhor começa então a tecer o que cada órgão. Ele faz aquele que vai ser o centro do corpo, que é o coração, coloca suas 4 válvulas. O Senhor começa a tecer o que vai ser veia, o que vai ser artéria. O Senhor começa a tecer o que vai ser um rim, o que é o pulmão, o que é um baço, o que é um fígado, o que é intestino. O Senhor começa a trabalhar. Por fim ele tece, ele fecha toda a camada com o maior órgão do corpo, que é a pele. Então ele coloca a sensibilidade, começa a tecer o que vai ser cabelo. Daqui a pouco ele levanta a narina do homem e ele verroar: seja alma vivente. A partir daquele momento, Adão abre os olhos e começa a analisar tudo aquilo que Deus havia criado. O Senhor começa a conduzir a ele dizendo o seguinte: você está responsável para dar o nome a cada árvore que tem aqui nessa terra. Você está responsável para dar nome a todos os peixes. Você está responsável para dar nome em toda a natureza. Dá para você entender o tamanho da mente que Deus deu a um homem por nome de Adão? A palavra do Senhor analisa aqui e nos ensina que o Senhor observa no 6º dia que nenhuma mulher corresponde, nenhum animal corresponde a Adão. Então ele dá um sono profundo.
e tece aquilo que será chamada mulher. Então o Senhor cria Eva. Só que há uma determinação de Deus, apenas uma determinação. A palavra do Senhor para ele é: eu quero que você conduza tudo, que você exerça domínio sobre tudo. A função do homem sempre foi dominar, exercer. Deus fez o homem e a mulher para ser líder. Deus não fez o homem e a mulher para ser dominado, Deus fez o homem e a mulher para dominar. Eu quero que você exerça domínio sobre todas essas coisas, que você possa liderar a natureza, que você possa comandar tudo. Só tem um porém: a árvore da ciência e do conhecimento do bem e do mal. Eu não quero que você toque nela, porque o dia em que você tocar nela, certamente você vai morrer. Pastor, Adão sabia o que era morte? É claro que ele sabia o que era morte. Deus nunca vai falar algo conosco que nós não tenhamos ciência. Deus nunca vai falar uma linguajar que nós não entendamos. Deus nunca vai deixar nem nada estabelecido que você não possa cumprir. Se eu chego para um adolescente e falo: olha, eu vou aumentar as suas dores de parto, ela não sabe o que é. Quem aqui já sofreu dor de dente? Levante a mão, por favor. Baixa a mão, gente, não precisa ficar com vergonha não, isso é coisa comum. Quem aqui já sentiu pelo menos uma dor de dente? Levanta a mão. Se eu falo para você então, irmão Antônio, se eu falo para o senhor: eu vou aumentar a sua dor de dente, no mínimo o senhor vai levar a mão na boca: misericórdia, porque dói. Deus fala para Adão: o dia que você comer da árvore da ciência e do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Pastor, o que está imbuído aí? A confiança de Deus na vida do homem. Deus confia em você. O Senhor não te fez uma máquina. O Senhor dotou você de grandes excelências, de grandes perfeições, de grande sabedoria. Só que o Senhor exigiu de você: não peque, porque o dia que você pecar, certamente você vai morrer. A palavra pecado vem do original grego, significa hamartia. O que é hamartia? Errar o alvo, deixar de cumprir aquilo que Deus estabeleceu para você. O que Deus traçou para a sua vida, a meta que Deus traçou para a sua vida, Ele quer que você a cumpra. Deus não é um Deus que traz a gente e joga pela metade, não. O Senhor quer conduzir-nos até o final. A palavra do Senhor vai nos ensinar que Ele erra o alvo naquele momento, quando Ele estende juntamente com a sua mulher a mão e pega do fruto. Mas quem estava no jardim, pastor? A serpente. Então ele estende a mão e come do fruto. Quando ele come do fruto, ele morre, pastor. Ele não morreu naquele momento, mas ele perdeu toda a eternidade que estava imbuída sobre si. Deus não nos fez para a morte. Deus não nos fez para a morte. Essa arcada dentária que você tem, que é desgastada com o tempo, isso aí é devido aos açúcares, tantas coisas que a gente come, que vai estragando a nossa dentição. Deus não nos fez para a morte, querido. Deus nos fez para a eternidade. Naquele momento, Adão, ele é expulso do paraíso. Só que o Senhor faz vestes, peles de cordeiro, e coloca sobre si. E alguém vai dizer que ainda fresca, porque não haverá perdão de pecados sem remissão. Ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. O homem está agora condenado durante toda a sua vida a viver uma vida de altos e baixos, uma vida de cardos. O Senhor lança uma palavra sobre ele: do suor do seu rosto comerás o teu pão todos os dias. E o homem que quer aproximar-se de Deus, ele tem que passar por um processo chamado remissão, processo de redenção. Alguém tem que morrer em seu lugar para que ele não venha morrer. Então se mata cordeiro, se mata touro, para que derramasse o sangue, para que a expiação fosse feita e o homem pudesse então ter o perdão dos seus pecados. O Senhor olha ali por toda a eternidade
e não encontra ninguém que seja capaz para morrer pelos seres humanos. Ele olha para os anjos do céu, ele olha para os querubins que estão à volta do trono, os querubins que são guardiões da glória de Deus. Eles estão o tempo todo à volta e eles representam então toda a natureza. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 4 e 5, você vai ver como que é o culto no céu. Existem 4 querubins que estão diante do trono. Eles têm olhos esparramados por todo o corpo. Pastor, que coisa estranha. Não. Isso fala de todo o comando de Deus sobre a natureza. Você vê que existe querubim na figura da águia, porque a águia é a rainha de todos os animais que estão voando, todos os pássaros, todas as aves. Quando você vê na figura do touro, está falando dos animais domesticáveis, aquele que a gente pode chegar próximo. Quando fala da figura do leão, fala dos animais selvagens, aqueles que estão no meio das selvas, que nós não podemos chegar perto. Mas ele também menciona aquele que está na figura do homem. Toda a natureza. Você quer acompanhar comigo? Abre a sua Bíblia comigo, por favor, no livro do Apocalipse capítulo 4. Você vai ver no capítulo 4, versículo 7, que o primeiro é semelhante a um leão, o segundo é semelhante ao bezerro, o terceiro é como o rosto de homem, e o quarto é como a águia voando. Guarda esse texto para você não esquecer. Pastor, por que isso? Porque toda a natureza, todos que têm fôlego, adorem ao Senhor. Só que a palavra menciona que nos céus também tem esses serafins. E Isaías teve a oportunidade de acompanhar o dia em que isso aconteceu. Quem são os serafins, pastor? Eles têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés, com 2 eles voam. Por quê, pastor? Porque estão diante da majestade de Deus. E o cântico deles é Kodesh, Kodesh, Yehová Tsabaoth. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele olha para as miríades de anjos. Pastor, o que é miríades? A palavra miríade significa pelo menos 10 mil. Ele olha para milhões de anjos aqui, milhões de anjos aqui, milhões de anjos aqui, e não tem ninguém que seja capaz de representar os céus na terra. Até que alguém se põe de pé e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então os céus cantam, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é somente esta vida, mas uma vida eterna. Pastor, mas o irmão morreu. Não, ele não morreu, ele passou da morte para a vida. Aonde é que nós vamos passar a eternidade? Como cristão, nós temos que ter motivações todos os dias para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Quando você for a um funeral de um cristão, analise o rosto dele, olha para o rosto dele. Por quê? Porque no rosto dele você consegue ver a perfeição de que o cristão ele é cuidado até mesmo na hora da sua morte. A palavra diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Um dia, um grande bruxo desafiou um pastor nos Estados Unidos. Um bruxo desafiou um pastor e falou assim: eu lhe convido para vir em minha casa. O pastor gentilmente falou: eu vou à sua casa. Jesus entrou na casa de um publicano. Jesus entrou na casa de um fariseu. Por que eu não posso entrar na casa de um bruxo? Aquele pastor pegou sua Bíblia, se arrumou da melhor forma que podia e foi à casa do bruxo. Quando ele entrou na casa do bruxo, a sua casa exprimia medo. A sua casa, ela tinha no seu desenvolvimento todo um aspecto para que causasse pânico e medo, que era uma casa das trevas. Então
Gentilmente, o pastor foi convidado a sentar-se. E quando ele se assenta de frente do bruxo, o bruxo pega um livro e diz assim: olha, esse aqui são os milagres que eu realizei pelo poder das trevas na vida dessas pessoas. Está vendo esse homem? Ele ganhou na loteria. Está vendo esse outro homem? Eu acabei com o casamento desta pessoa para que essa mulher viesse morar com ele. E começou a contar os feitos que ele havia feito por intermédio da magia negra. E aí, por um instante, ele olhou para o pastor e disse: agora eu quero saber o que é que o seu Deus pode fazer. O Espírito Santo colocou algo no coração dele, como uma pergunta. Rivadavia Drummond disse que o homem não é reconhecido pelas perguntas, pelas respostas que possui, mas pelas perguntas que ele está apto a fazer. Ele diz: antes de eu dizer para você o que é que o meu Deus faz, eu gostaria que você me respondesse apenas uma pergunta: o que é que vai acontecer com você na hora da sua morte? Eu quero que você me responda o que é que vai acontecer com você na hora que você morrer. O bruxo por um instante ficou calado. Ele falou: me responda você primeiro. Então ele disse assim: eu sei que na hora da minha morte entrarão aonde eu estiver anjos da parte do Senhor e me conduzirão aos céus. Anjos entrarão pela porta, me pegarão pelas mãos e me conduzirão diante do altar do Senhor. Enquanto que você, se não se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, demônios entrarão por aquela porta e levará você para o mais profundo abismo. Ele pegou a sua Bíblia, se levantou e saiu. Você precisa entender que o cristão tem dono. Vocês que estão descendo as águas hoje, aprendam: o cristão tem dono. Vocês estão cumprindo algo que a palavra do Senhor nos ensina. Jesus também foi batizado. A palavra que nós abrimos o texto, o culto, dizendo em Lucas capítulo 3, está dizendo que João Batista pregava no deserto, anunciando a palavra de Deus. E a palavra de João era uma palavra que era um tanto dura, porque ele dizia: raça de víbora, quem é que vos ensinou a fugir da lei do Senhor? Quem é que vos ensinou a correr daquilo que Deus está estabelecido pela vida de vocês? Eu, na verdade, eu batizo com água, mas vem aquele que é maior do que eu, aquele que é poderoso, a qual não sou digno de desatar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Daqui a pouco aparece alguém no meio da multidão e ele fala assim: abrem alas por gentileza. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O homem agora não vai haver necessidade de ir até o templo, matar um animal para que o derramamento do seu sangue seja estabelecido como perdão. Agora tem o cordeiro que Deus está ofertando por ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora Jesus entra nas águas, e o texto nos ensina que enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Uma pomba de forma corpórea vem sobre Jesus como símbolo do Espírito. Observe que é uma pomba, não é um pombo. Pastor, por que pomba e não é pombo? Porque pomba não tem fel. Lembra da aula? Uma voz ecoa do céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Jesus é sepultado nas águas. E aí o nosso irmão Paulo começa a cantar aos irmãos da igreja de Roma, no capítulo 6, versículo do número 4. Abram por gentileza. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça não seja abundante? De modo nenhum.
Se estamos mortos para o pecado, como vivemos nele ainda? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados por ele no batismo, na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Deus Pai, assim também andemos para a novidade de vida. Porque se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição, sabendo que o nosso velho homem com ele foi crucificado, para que o pecado por ele seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, com ele também seremos vivificados. Hoje, quando vocês descerem aquelas águas, vocês estão declarando: assim como Cristo morreu lá na cruz do Calvário por mim, seu sangue foi derramado, e ele ressuscitou no terceiro dia, eu me faço a semelhança. Eu estou sendo sepultado, está morrendo aquele velho eu, para que o novo de Deus possa nascer em mim. Já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Amém? Vamos ficar de pé. Presbítero Leandro, vem à frente. Pega aqui um outro microfone para mim, por gentileza. Querido, nesse momento nós vamos estar fazendo a profissão de fé. Pastor, o que é profissão de fé? Os irmãos que vão descer as águas, eles precisam fazer a sua profissão de fé. E eu gostaria que, por ordem aqui, né? Que é isso, profeta? Isso. Gostaria que por ordem aí, então, Stephanie fizesse a sua profissão de fé. Por que é que você quer se batizar? Eu quero me batizar. Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor. Eu quero me batizar porque a palavra do Senhor diz que aquele que nele crê e for batizado será salvo. Deus abençoe. Janaína. Ó, só tem nome bonito lá, hein? Irmão, Jennifer, Janaína. Amém. Eu quero ser batizada para ser salvo também e mudar minha família e guiar eles nesses caminhos. E é isso. Amém. Uma salva de palmas, glória a Deus. Profeta Rafael. Glória. A paz do Senhor. Eu quero me batizar porque eu creio em Deus e eu quero ser salvo. Amém. Ô glória. Essa. Profeta Daniel, profeta das nações. Paz do Senhor para os irmãos. Eu estou me decidindo a batizar hoje porque eu quero um compromisso mais sério com Deus. Amém. Ô glória. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Eu quero me batizar porque eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Amém. Ô glória. Benção. Presbítero irmão Leandro, vem à frente fazer oração com todos os nossos irmãos. Gente, não precisa correr, tá bom? Muito cuidado. Eu preciso de um obreiro aqui com um rodo na mão e um pano, tá? Afasta aqueles equipamentos ali, para que os irmãos vão sair por ali, tá? Então tome cuidado, bom? Ore aqui em favor dos irmãos que vão descer as águas. Aleluia. Vamos fazer a oração aqui nesta manhã. Senhor, meu Deus, nesta manhã somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade. Aqui, Senhor, diante da Tua igreja, diante deste povo,
Senhor, tem os teus filhos que nesta manhã, Senhor, decidiram dar um passo mais à frente. E que o Senhor, meu Pai, venha todavia com as tuas mãos, estar segurada nas mãos deles, capacitando o Senhor a cada dia nessa nova caminhada, nessa nova jornada, e que as tuas mãos, Senhor, venham conduzi-los sempre pelo caminho correto. Pai, abençoa os teus filhos, Senhor, abençoa cada um deles nesta nova jornada, e que todavia o nome do Senhor seja glorificado, Pai, que as tuas mãos, que as tuas bênçãos estejam sobre eles, Senhor, todos os dias, meu Pai, e o que o teu Espírito Santo não venha se apartar deles, Pai, batiza com teu Santo Espírito, Senhor, e que quando eles levantarem daquelas águas, Senhor, meu Pai, aleluia, que levantarão para viver uma nova vida com o Senhor, e que todavia o nome do Senhor seja glorificado. Amém e amém, Jesus. Vamos aqui todos nós tirarmos uma foto junto, uma foto bonita. Rapidamente ali vocês, antes de subirem, tira a foto com os familiares de vocês. Amém? Vem cá, à frente. Vamos por ordem. Depois a família do profeta Rafa, família do profeta Daniel. Benção, fica já aqui. Profeta Rafa vem. Amém, glória a Deus. Profeta Daniel, ô glória. Ô gente, vamos dividir o peso, vem pra casa. Danielzinho, fica no centro, Danielzinho. Isso, não, aí ó. Essa Stephanie, hein, profeta? Fala assim, você vai ser o próximo. Aí, ó. Essa. Família aqui. É minha família. O que é que está acontecendo aqui, gente? Daqui, dividir o peso. É para dividir o peso, gente. Benção. Vamos lá? Pega o pedestral para mim, por favor. O profeta Davi vai fazer oração aqui pelas águas aqui, varão consagrando. Amém? Vamos estar orando, né, para consagrar essa água. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te exalto e glorifico o teu santo nome, Senhor. Pai, no momento, Senhor da glória, apresenta o Senhor essa pia batismal, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha consagrar essa água, meu Pai, por aquelas almas, Senhor, que aceitou o Senhor como único Salvador da sua alma. Senhor da glória, que eles venham ser usados poderosamente nas tuas mãos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu servo, Senhor, que vai estar, meu Pai,
entrando nessa água, meu Pai, para batizar aqueles que aceitaram o Senhor como único Salvador das suas almas. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor tenha a promessa do batismo do Espírito Santo. Que ao entrar, meu Pai, e for emergido nessa água, meu Pai, que o Senhor venha mandar seu Espírito Santo, meu Pai, e fortalecer esses que vão se entregar, Senhor, a Ti, e vão ser emergidos nessa água, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.